Olá, professores da faculdade. Vamos dar início ao segundo módulo da nossa formação continuada. E nesse módulo nós falaremos sobre o papel docente e as novas tecnologias. Então, como podemos observar, vários avanços tecnológicos, várias tendências econômicas, demográficas e pedagógicas, elas vêm a convergir e reforçam mutuamente a que nós possamos criar impulsos que resultem em mudanças. Então, o nosso objetivo aqui é trabalhar essa formação continuada. Vamos iniciar o nosso módulo 2 falando sobre o papel docente e as novas tecnologias. Nesse início, nós vamos observar esta engrenagem. Nesta engrenagem, todos os papéis, eles gerenciam para que o aluno, enquanto centro desse processo educacional, esteja constantemente apoiado. Toda essa engrenagem, ela passa por uma mudança, uma alteração do próprio papel do professor, do sistema de gestão educacional, as tecnologias que são aplicadas, os sistemas de avaliação, o espaço configurado e dois pontos primordiais para que esta nova estrutura de ensino, conhecida como ensino híbrido, venha a ocorrer. Uma delas é a questão da cultura da escola e a autonomia do aluno. O nosso aluno hoje, ele não está acostumado a grande autonomia, certo? Os processos de flexibilização dele são muito poucos, ele ainda não entende essa flexibilização no modelo de ensino. Para isso, nós teremos que incorporar uma nova cultura com base no nosso papel profissional. De acordo com Paulo Freire, ensinar exige a convicção de que a mudança ela é sempre possível. Ensinar exige a compreensão, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E ensinar não é transferir conhecimento. Nessa questão do ensinar não ser transferir conhecimento, é que nós hoje vivenciamos um papel muito interessante. A tecnologia, e em especial as tecnologias educacionais, elas caminham a passos largos, enquanto que a educação, se ficarmos nesse processo de ensinar o conhecimento, ela vai estar sempre na retaguarda, vai estar longe de alcançar essa tecnologia. Certo? Nós precisamos então mudar formas e como fazer para alcançar essas novas tecnologias. Para alcançar essas novas tecnologias, nós precisamos nos orientar através de documentos, de legislação. E as diretrizes curriculares nacionais 2004, elas são documentos que traçam, dentre as suas ações, o perfil do aluno, o perfil do egresso, certo? O perfil de habilidades e competências profissionais. E as mesmas devem estar em consonância com o desenvolvimento científico, avaliado a uma formação humanista e também ao desenvolvimento da cidadania. Então, para começar uma boa formação desse novo docente, o mesmo torna-se necessário buscar nas diretrizes curriculares nacionais o que almeja essas diretrizes para o formando, para o egresso. Então, quais são as habilidades, quais são as competências que precisarão ser trabalhadas ao longo dessa formação desse novo aluno? E essas habilidades, essas competências, elas são oriundas desse relatório da Unesco de 1996, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Neste relatório, observa-se 4 pilares da educação. Então, nós temos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender
a viver juntos e aprender a ser. Os dois primeiros pilares, que é o aprender a conhecer e o aprender a fazer, são pilares aos quais nós desenvolvemos na aprendizagem formal. O modelo formal de ensino, ele visa desenvolver esses dois primeiros pilares. Quanto os dois pilares, seguintes, aprender a viver e aprender a ser, não são desenvolvidos na aprendizagem formal. Esses pilares, eles são desenvolvidos em uma aprendizagem informal, que nós trazemos esses pilares para a aprendizagem formal. Então é necessário também de uma aprendizagem formal para que você monte todo o teu perfil de conhecimentos. E torno a dizer, como eu apresentei no módulo 1, o conhecimento hoje ele tem prazo de validade. Bom, o próprio relatório ele destaca: em nível de ensino secundário e superior, a formação inicial deve fornecer a todos os alunos instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços das ciências e dos paradigmas do nosso tempo. Estamos aí trabalhando nesse modelo de oferta desses novos conceitos, dessas novas referências que são resultados de mudanças? Isso cabe um grande papel no pensar do educador. Já tomando como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, a mesma destaca no seu artigo 65 que a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. O artigo 66 destaca que a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Como podemos observar na relação desses dois artigos, em especial o artigo 65, a formação precisa de prática, exceto na educação superior. Isso é muito bacana, porque o professor que exerce o magistério superior, ele não tem prática, ele é oriundo de um curso de bacharelado, mas ele não vivenciou momentos da didática, aos quais esses momentos da didática serão de extrema importância para uma formação do professor. Nesse cenário educacional atual, nós temos currículos universitários muito complexos, acúmulo exponencial de conhecimentos, incorporações de novas tecnologias, isso crescente e constante, e uma busca da eficiência técnica. Isto é parte da formação profissional. E esse cenário educacional, ele está de acordo com as diretrizes, tomando como base diretrizes atuais. Então, se falta a didática, essa didática deveria ser colocada nos vários cursos. Dentro de uma pesquisa, observa-se que a Universidade de São Paulo, em 1934, ela colocou no curso de formação de professores a disciplina de didática para oferecer aos bacharéis das várias áreas conhecimentos pedagógicos necessários às atividades de ensino. Isso preencheria uma parte, ou uma lacuna que nós observamos no artigo da Lei de Diretrizes e Bases, que não precisa prática para exercer magistério superior. Essa disciplina, ela preencheria, como acabamos de falar, algum pequeno, algum espaço vazio que auxiliasse o professor. E os principais objetivos dessa disciplina dentro de um curso para aquele que quer tornar-se professor é trabalhar como planejar, realização do planejamento dos meus conteúdos, das minhas unidades de ensino.
metodologias, como aplicar metodologias e também como direcionar a avaliação. Então, quando nós falamos em metodologia, aqui nós estamos discutindo a metodologia dentro da formação do professor, mas uma metodologia conhecida como metodologias ativas, aos quais fazem parte do modelo de didática, em que você vai trabalhar as diversas linhas, né, metodológicas que ajudam os alunos à busca desse conhecimento. E dentro dessa visão da formação do professor, baseando-me nas diretrizes curriculares e nas competências do professor para o século XXI, eu venho a destacar aqui o professor Nilson José Machado, da Faculdade de Educação da USP, e que o professor ele já começa, né, trabalhando a origem da palavra competências, que vem do competere, ou seja, buscar junto com o outro. Que coisa maravilhosa! Buscar junto com o outro quer dizer trabalhar uma aprendizagem colaborativa na formação do professor do século XXI. Dentre essas competências apresentadas, pode-se observar que o professor diz: ele é um grande conteudista, certo? Mas para essas competências, conteúdo não é fundamental, não é simplesmente isso. Saber conteúdo vem a ser fundamental, vai dizer que o professor tem excelente competência. Isso não vai garantir, é parte. E para garantir boas competências, o referido professor, ele destaca 4 verbos aos quais caracterizam as competências do professor para o século XXI. O primeiro verbo aqui é o verbo mediar. No verbo mediar, ele coloca a mediação que o professor vai exercer entre o que é interessante para a escola e o que é interessante para os alunos. Trabalhar currículos, trabalhar programas, trabalhar conteúdos, isso é importante para a escola, mas também é importante para o aluno. Tem que vivenciar essa mediação entre o universo de trabalho, entre as tecnologias, entre cultura e arte e também entre a ciência, que é a base, né, que nós queremos desse nosso trabalho como competência. Uma outra verbo em que veja o destaque aqui é o verbo tecer. Tecer está constantemente trabalhando o que venha a ser intra de uma ponta, numa ponta, certo? E extra em outra ponta. Então, é uma faixa, né? Como exemplo, nós podemos citar a faixa de móveis. O que é essa faixa de móveis? É uma faixa em que você começa por um lado externo e em determinados momentos você está do lado interno. E isso vai mesclando o que é o intra e o que é o extra. Você não tem uma definição perfeita, concreta do que vem a ser essas duas extremidades. Um outro ponto que vem a ser destacado como verbo é exatamente mapear. O professor ele deve exercer uma ação de cartógrafo, mapear o que venha a ser relevante, botar peso nas relações, nessa construção de significados, nessa teia, no cyberespaço, na cybercultura. Quais são os pontos mais importantes? O que eu devo levar? O que é relevante para mim? Certo? Então, o nosso papel hoje é esse, é um grande papel de mapear, orientar para a busca do caminho na rede, orientar para a busca do caminho no cyberespaço. Um outro verbo caracterizado pelo professor é a questão do fabular. Olha, o que vem a ser um fabular? O fabular está caracterizado
onde o professor vai contar uma historinha, e em cima dessa história ele vai construir, né, um significado. Ele constrói significados a partir de narrativas. Então todos nós professores temos um momento dessa história, mas não é uma história simplesmente sem um fundamento, é fazer uma referência, uma associação do fundamento, da fábula com o meu conteúdo. De acordo com o professor Nilson, certo? Essas competências bem trabalhadas vão gerar um professor com uma maior predisposição a vivenciar as tecnologias no século XXI. Então, dentro dessas habilidades, né, ali eu tenho algumas competências. O que eu quero como habilidades para o professor? Que esse professor ele esteja engajado com as novas mudanças e transformações. Ele é o centro dessas mudanças. Que ele planeje de acordo com os objetivos das mudanças, das transformações que ele quer exercer. Que ele venha escolher ferramentas adequadas para personalizar o aprendizado. Que ele tenha uma visão de assincronicidade para as atividades propostas. Conheça as diversas ferramentas de aprendizagem e tenha uma busca constante pela personalização. Nossa, essa personalização é dizer que ninguém aprende igual ao outro. Todos nós temos uma diferença na aprendizagem, os estilos de aprendizagem. Alguns alunos, eles podem aprender muito mais com o professor transmissor, o professor à frente, certo? Discutindo, falando com a turma. Aliás, a cultura já predomina para esse modelo. Nossa cultura é predominante, mas ao mesmo tempo existem vários alunos que não se identificam, que utilizam melhor uma plataforma para aprendizagem. E aí é que está o grande nuance do ensino híbrido, é adequar esse modelo de aprendizagem tradicional, o modelo tradicional de ensino, com o modelo na plataforma virtual. É uma realidade, nós não temos mais como fugir dessa grande realidade. O Cunha destaca que as inovações pedagógicas na formação inicial dos docentes são caracterizadas simplesmente pelo uso, não são caracterizadas simplesmente pelo uso de novos elementos tecnológicos no ensino, a menos que estes representem novas formas de pensar, o ensinar e o aprender numa perspectiva emancipatória. Aliás, como podemos acompanhar, vocês observaram no vídeo do módulo 1, metodologias e tecnologias. Não adianta você ter tecnologia mais avançada, professor, se a continuidade do teu modelo de ensinar é o mesmo. Você continua com o mesmo modelo tradicional, mas você hoje tem disponível um Prezi, né? Você tem disponível vídeos, você tem as ferramentas, mas você usa as ferramentas e continua com o mesmo modelo. Existe aí uma alteração, uma mudança de posicionamentos. E para que ocorram essas inovações pedagógicas, nós devemos ter como resultado a base de interação do professor com o aluno na busca de resultados. E não mais só o professor para o aluno. Existe uma interação, existe uma reconfiguração do papel docente. No modelo tradicional, comparando neste quadro, observe que o papel docente no modelo tradicional, ele é um papel ativo, atua como transmissor de informações. Já na utilização de metodologias ativas, ele passa a ser interativo. Ele vai interagir com os alunos, atuando apenas quando é necessário. Ele facilita o aprendizado. Ao contrário do que se pensa uma crença geral, essa forma de atuação ela é muito mais trabalhosa. Ou não se esqueçam, aqueles que vão implantar metodologias ativas, no início vão sentir uma grande dificuldade. Já o papel do aluno passivo se esforça para absorver uma grande quantidade de informações, muitas vezes não há espaço para crítica no ensino tradicional. No ensino de metodologias ativas,
ele é ativo, o foco é desviado para que seja responsável pelo seu próprio ensino e ele passa a exercer uma atitude crítica e construtiva bem orientado. Olha, observem aí, bem orientado, se bem orientado. Agora, se eu, professor, desconheço as novas tecnologias, a inovação tecnológica, eu não tenho como orientar o aluno. Isso vai virar uma verdadeira torre de Babel. Ninguém vai se entender. E vai ficar o que muitos incorporam, como se metodologias ativas fosse um dia para ficar em casa. No entanto, essa cultura ela deve ser retirada atualmente do meio em que nós vivenciamos. Nesse contexto, o professor não se limita a explanar seus conhecimentos, pois a qualquer momento precisa reorientar a aula e garantir que seja superior à leitura de um livro ou à assistência de um filme, mesmo porque muitas aulas ministradas em cursos universitários não passam de sessões de leituras, diferindo de aulas medievais, apenas porque o livro utilizado pela gente naquela época foi substituído pelas transparências projetadas. Olha, isso é muito profundo. É pensar, né, e é definir mudanças. É definir mudanças, certo? Eu vou introduzir uma leitura. Muito importante que se introduza a leitura, mas nós temos que preparar um roteiro, elaboração dessa leitura. Como é que eu quero que essa leitura ocorra? O que eu pretendo? O que eu espero dessa leitura? Então, pensamos em reformular todo o nosso processo de aula. E também reformular a nossa relação com o conhecimento. Nossa relação tem que ser bastante reformulada. Primeiro porque nós temos aí a questão da oralidade. A oralidade ela surge com as narrativas, né? Os contadores de histórias. E essa narrativa do contador de história, ela é substituída, ela passa a ser substituída quando você introduz a escrita. A escrita, ao ser introduzida na escola, ela muda totalmente, certo? Ou seja, a invenção da escrita, ela já vai alterar muitas visões. E um outro processo que nós precisamos alterar, nós precisamos, né, mudar, é as nossas concepções de que hoje existe uma cybercultura. Certo? E essa cybercultura, ela muda a condição de tempo. Ela faz uma mudança na condição de tempo, ou seja, ela faz uma mudança na condição de espaço. Ela faz uma mudança de desterritorialização, né? Palavrinha oriunda lá dos ensaios de Pierre Levy. Desterritorializar, no sentido de que você vai navegar em vários lugares, sites, canais de TV, local a cabo, ondas de telefones celulares, certo? E essas ondas já não pertencem a um limite. Os espaços altamente foram desterritorializados, eles deixaram de ser estabelecidos. O meu território hoje ele não existe mais a partir dessa cybercultura. Existem campos virtuais, as fronteiras elas se confundem, elas se misturam. Essa é a onda em que nós vivenciamos hoje. Então nós não temos mais a questão da oralidade, o contador de histórias, o surgimento da escrita, onde o nosso conhecimento passou a ser, né, colocado no livro, onde a minha memória já não armazenava tanto, surge a escrita. E hoje nós temos a cybercultura, onde nesse exato momento é muito mais importante nós sabermos onde iremos encontrar tal relação de conhecimento. Segundo Pierre Levy, o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolve juntamente com o crescimento do cyberespaço
isto é, com a internet e todas essas formas de tecnologias transicionais de comunicação que derrubam as fronteiras do espaço e inauguram uma nova realidade virtual. Então, derrubou fronteiras, acabou já o meu território, eu estou desterritorializado, certo? Essas são as ações em que nós enfrentamos. Para que tenhamos também um bom desenvolvimento no papel docente, é necessário que a instituição tome algumas posturas. E qual é o papel da IES? Ela tem que planejar e conduzir esforços educacionais para a promoção estrutural e cenários diversificados e específicos. Definir diretrizes propiciadoras ao uso das metodologias ativas, promover capacitação do corpo docente e avaliação sistemática da eficácia de sua utilização. Nós estamos diante de uma realidade em que a própria IES tem que definir como é que nós vamos utilizar essas metodologias, como é que ela vai promover capacitação. E o que nós estamos nesse curso fazendo é exatamente isso, desenvolver uma capacitação para melhor sistematizar a ação dessas tecnologias. Para isso exige mudanças do papel professor. E quais os básicos em relação às minhas mudanças? Eu tenho que deixar de exercer uma função oratória para uma função de facilitador. Ou seja, sair da sala de aula tradicional, onde eu venho constantemente ao quadro, escrevo, e os alunos estão habituados a isso. Então, ou seja, para você sair do papel de orador para o papel facilitador, professor, os senhores vão encontrar grandes resistências, todos nós encontramos, eu encontrei e encontro resistências muito grandes, né? Mudança de estruturas de grupos fixos para estratégias mais dinâmicas de agrupamento. Eu costumo dizer que aqui, por exemplo, os alunos, toda vez que você começa a pensar em formar grupos para uma determinada tarefa, eles já se concentram nos seus grupos fechados. Então é muito bom quebrar esses grupos, né? Acabar com esse grupo através de estratégias. Deixar de ser que explica todos os conceitos para apenas intervir no momento certo conforme a necessidade. Essa questão, explicar conceitos, por que nós vamos explicar conceitos? Se os conceitos eles já estão nos livros, eles já existem na internet. Se você colocar uma palavra-chave, você vai abrir uma série de páginas que vão falar esses conceitos. Selecione qual é o melhor conceito, ou seja, monte a sua rede. Deixar de focar apenas no conteúdo para concentrar-se em conteúdo, habilidades e até na postura dos alunos. Nós temos uma coisa muito interessante. Eu tenho tantas horas da minha disciplina, mas não dá para ministrar esse conteúdo. Veja, deixa de trabalhar um excesso, se concentra no que é mais concreto e o demais, né, os outros modelos, o aluno vai encontrar isso com muita facilidade. Vamos acabar com essa questão de hora. Se eu não tiver tantas horas, eu não vou trabalhar o meu conteúdo. Mudar o espaço de aprendizagem para um espaço colaborativo. Trabalhar hoje um espaço colaborativo, não só entre os alunos, mas entre os professores. Professor, o espaço colaborativo é a troca das melhores experiências. Essa troca de experiências faz com que eu melhore a minha prática. Nessa sociedade do conhecimento atual, o professor Luiz Paulo, ele tem alguns perfis. Ele diz o seguinte: qual é o professor que a IES hoje quer trabalhar com ele? São professores comprometidos com as transformações sociais e políticas, com o projeto pedagógico da IES. Professor, pense bem, vamos pensar bem. Se você não está se adequando ao modelo implantado pela IES,
é bom repensar conceitos e passar por uma adequação. Você tem que se adaptar a esses novos modelos. Se a IES determina que nós temos que utilizar 20% no modelo do ensino híbrido, você tem que trabalhar nesses 20%. Um professor competente, evidenciando uma sólida cultura geral que lhe possibilite uma prática interdisciplinar, contextualizada, dominando novas tecnologias educacionais. As tecnologias educacionais estão aqui, é agora. Eu não vou esperar mais, eu tenho que começar a desenvolver essas tecnologias. Eu tenho que pensar a usar hoje todas as ferramentas que me são disponíveis. Professor crítico, que revele através da sua postura suas convicções, os seus valores, a sua epistemologia e a sua utopia, fruto de uma formação permanente. Se eu não estou formação ao longo da vida e continuo ainda com os meus preceitos antigos, né, lá do século XIX, da metodologia do século XIX, onde eu fui formado no século XX, e hoje nós estamos no século XXI, você vai ter uma série de conflitos. Então é muito importante você fazer crítica às suas ações, à sua base epistemológica, né, o que eu quero desenvolver em termos para o meu futuro, como eu quero trabalhar essa transformação constante. Aberto a mudanças, isso é o novo. Olha, mudar não é fácil, mudar é complicadíssimo. Então eu tenho que estar aberto ao novo, ao diálogo, à ação cooperativa, que contribua para o conhecimento das aulas seja relevante para a vida teórica e prática dos estudantes. Exigente, que promova um ensino exigente, realizando intervenções pertinentes, desestabilizando e desafiando os alunos para que desencadeiem a sua ação reequilibradora. Interativo, que concorra para a autonomia intelectual e moral dos alunos, trocando conhecimentos com outros profissionais e com alunos, participando ativamente de uma aprendizagem colaborativa, certo? Então, com isso, ao dominarmos, né, ao pensarmos, ao fazermos uma reflexão sobre essas novas competências e habilidades e qual é o papel estratégico da IES, eu costumo dizer, vou citar com base em Berloli 2008, no seu livro Educação à Distância, Campinas, Autores Associados, ele diz o seguinte: no ensino superior, uma das dificuldades que atrasam as mudanças no ensino é a tendência dos professores de encarar com desconfiança e resistência a introdução de inovações tecnológicas em suas práticas, reagindo, em geral, negativamente a mudanças. Muito claro isso, né? Então pensem bem, avanços tecnológicos, tendências econômicas, demográficas e pedagógicas, elas vão convergir e se reforçam mutuamente para criar um impulso em que resulte na mudança. Concluo esse momento desejando a todos, após as leituras complementares, as leituras essenciais, a visualização dos vídeos e não esqueçam de responderem ao quiz que encontra-se para a finalização do módulo. Bons estudos a todos e até o próximo módulo.